Você acredita na justiça? Você acredita na justiça humana? E na justiça de Deus, você acredita? É exatamente sobre isso que a gente está estudando essa semana, a justiça final, o julgamento final de Deus com relação à humanidade. Deus não somente vai fazer justiça, colocar cada pessoa no seu devido lugar, cada circunstância, mostrar de fato quem é quem, mas Deus vai mostrar a justiça na história dele e no caráter dele também. Nessa semana a gente está estudando sobre isso, falando sobre a justiça como uma parte do caráter de Deus. E nessa quarta-feira, nesse terceiro encontro da semana, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a justiça e o julgamento de Deus lá no céu. E a gente começa falando sobre isso hoje aqui, tá bom? A gente vai dar uma pausa, na sequência eu volto com você aqui no programa Escola Bíblica. Não sai daí, rapidinho, aproveite e convide seus amigos e a gente volta já. O Escola Bíblica é a maneira interativa de você estudar a Palavra de Deus. Toda semana nós temos 4 encontros aqui, segunda, terça, quarta e quinta ao vivo, 8h30 da noite, mas pode ser que você esteja assistindo esse programa em outro horário, né? Passa às 4 da manhã também, muita gente no finalzinho da noite, no iniciozinho da manhã de muitas pessoas assistem o programa e claro, 12h30 também, sempre no dia seguinte ao vivo, né? Se você assistiu ao vivo quarta-feira à noite, na quinta-feira, 12h30, vai reprisar o programa de quarta-feira à noite, e aí sucessivamente, tá? Então, você tem a oportunidade de assistir esse programa em qualquer horário, divulgue, participe. Aqui a gente estuda a Bíblia de uma maneira bem rápida, prática, direta, né? É apenas basicamente o início de um estudo onde você vai se aprofundar mais. A gente apresenta algumas sugestões de materiais, de livros didáticos também, mas é claro, a gente dá aquela pincelada inicial para que você se fortaleça na fé também. Essa semana nós vimos que justificação, a gente está falando sobre a justiça de Deus. O que é justificação? Justificação é um ato de que Deus imputa, é uma palavra até difícil da gente entender, né? Deus coloca a justiça de Cristo em nós. Nós não temos mérito nenhum em sermos salvos. Então, Deus declara que uma pessoa é justa porque Deus coloca sobre nós a justiça de Cristo Jesus. Falamos um pouquinho sobre santificação, que é uma obra permanente de Deus, né? Deus vai trabalhando no ser humano e cada dia nós temos que nos aproximar mais de Cristo, nos distanciando daquilo que nos afasta dele, dos prazeres pessoais, carnais, é isso mesmo, né? E nos tornamos mais semelhantes a Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos, nunca seremos como Jesus, mas nos tornamos cada vez mais semelhantes. A gente vai orar agora e nós vamos começar falando hoje sobre a questão do juízo final, tá bom? Eu prometi que a partir de hoje e amanhã a gente vai trabalhar alguns aspectos. Não vamos nos aprofundar profundamente aqui, mas a gente vai trabalhar alguns aspectos para você, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e refletirmos um pouco mais sobre as nossas atitudes, as decisões que precisamos tomar e de que um dia o Senhor fará um julgamento final, mostrando a realidade desse mundo tão cruel e das pessoas que foram pisadas, que foram injustiçadas e dará o galardão, a recompensa, a vitória para essas pessoas. Que sejamos nós, essas pessoas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a você que tem estado com a gente com o coração aberto aqui para estudar a Bíblia. Hoje nós vamos ver a questão do juízo final, como eu falei. A gente pode usar 2 nomes para o juízo final, né? É chamado tanto de juízo investigativo ou juízo pré-advento, antes da volta de Jesus, ou um juízo que Jesus está investigando a nossa vida, não de uma maneira pejorativa, né? Porque parece, Jesus está investigando, está de olho ali, querendo me condenar, julgar, não, mas Deus está fazendo uma avaliação, né? É um processo em que Deus vai definir o destino eterno de cada pessoa.
A Bíblia ela traz muitas referências sobre um juízo ou um processo de julgamento pelo qual nós vamos passar. Nós não podemos saber detalhes disso, mas a Bíblia apresenta alguns aspectos muito importantes aqui, né? O que vai acontecer, o que já aconteceu? Eu quero ler alguns textos para você, para a gente começar o estudo dessa quarta-feira. Atos 17, verso 31, começa a responder essa pergunta. Haverá um juízo final? Atos 17, 31 diz assim: portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Jesus ressuscitou e Jesus fará parte do julgamento final. Atos 24, 25. Nós vamos ler 4 textos aqui na sequência, bem rapidamente, tá? Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, Paulo falando sobre a justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Olha, Félix ficou com medo da justiça de Deus, do julgamento final. Eu sei que tem muita gente hoje que, quando ouve falar sobre esse tema, tem medo também. Mas não é um motivo de receio, tá? Embora, quando Paulo falava sobre isso na época ali, algumas pessoas ficaram receosas. E você pode ler também os escritos de Paulo em Atos, em Romanos, e você pode ter um certo receio, mas não tenha medo do juízo de Deus. O juízo de Deus não é condenatório para aquele que está com o coração aberto para ele. Romanos 2,16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, chegará o momento em que Deus vai julgar o quê? Os segredos dos homens. Então, tem muita gente que tem segredos escondidos, né? Tem aquela aparência de formosura, de bondade, de que é entre aspas, um santo na terra, né? Mas Deus conhece cada pessoa. E o contrário também é verdade. Pessoas que às vezes a gente condena, julga e fala não tem mais jeito para ela, essa pessoa será de fato absolvida pela graça de Cristo, se ela aceitou a graça. Hebreus 10, verso 30, diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Deus vai dar a recompensa final para cada pessoa de acordo com a avaliação que ele faz. A gente começou falando sobre segunda-feira. Qual que é a base do julgamento de Deus? A constituição dele é o quê? Lembra? Nós falamos no primeiro encontro? É a constituição de Deus, que é o amor. A partir disso, as leis de Deus. Como nós vimos nos textos aqui que a gente mencionou, o juízo vai ser no futuro, considerando que esses livros aqui que a gente mencionou, eles foram escritos no máximo até o ano 60 depois de Cristo. Então, todos esses livros, eles foram escritos muito tempo atrás, né, há quase 2000 anos atrás. Então, por isso a gente vai estudar as profecias mais completas da Bíblia, para ver que esse estudo sobre o juízo, ele está falando de profecias profundas no final dos tempos. Por exemplo, a profecia de Daniel. Quando a gente pega o livro de Daniel, as profecias do profeta Daniel, a gente não vai estudar as profecias hoje, mas uma coisa é importante da gente entender no livro de Daniel sobre juízo. Se nós estudamos o capítulo 2 de Daniel, você pode ler com calma depois, capítulo 2, anota aí, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, elas estão relacionadas, esses capítulos estão relacionados. Como assim? Eu vou resumir para você algo que a gente poderia gastar um mês para falar sobre isso, mas eu vou resumir em minutos ou segundos aqui. Aqui está a estátua de Daniel 2. O livro de Daniel menciona acerca de uma estátua, como essa estátua aqui. E nessa estátua há uma descrição interessante. Você viu ali que ela tem... Vou voltar à imagem anterior. Você está vendo que é uma estátua que muita gente já ouviu demais acerca dela, mas quando você olha, você percebe que ela é definida e dividida por várias características diferentes. Ouro, prata, bronze e aí vai. E agora eu vou mostrar para você exatamente o que significa cada uma dessas coisas para a gente chegar na questão do juízo, da justiça de Deus. O ouro dessa estátua, a cabeça é Babilônia, a prata, os medo-persas, o bronze, a Grécia, o ferro, Roma, o ferro e o barro, a Europa, que são as pernas ali, e no finalzinho, a segunda vinda de Cristo é a pedra. Essa estátua representa, a partir de Babilônia, a trajetória da humanidade.
Isso vale a pena a gente estudar. E a gente vai estudar em outro momento com mais detalhes, mais clareza aí. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que Daniel 7 fala sobre o juízo de Deus. No finalzinho, a pedra ali, essa pedra que vai ser lançada sobre a estátua, sobre cada nação, essa pedra que vai destruir todas as nações que foram estabelecidas até hoje e o reino de Deus vai prevalecer, ela mostra a justiça de Deus. Então, o livro de Daniel, ele começa a dizer que Deus vai julgar a humanidade. Vamos ver se a gente encontra aqui um texto, Daniel 7, capítulo 7, versos 8 em diante. Eu vou ler com você o que diz esses versos aqui. Diz assim: estando eu a considerar os chifres, aí vai, é um complemento do que a gente falou sobre a estátua aqui. Eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre haviam olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu não vou mostrar para você, mas existe um complemento dessa profecia, que fala sobre um outro tipo de animal, ou vários animais, que representam justamente essas nações que eu falei, até a volta de Jesus. Eu vou seguir aqui o verso, e eu quero apresentar para você o que diz agora Daniel 7, versículos 25 e 26. Capítulo 7, versículos 25 e 26. E esse chifre final, no final, a última nação vai enfrentar a Deus, uma nação vai contrariar a vontade de Deus e a lei de Deus, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou meio tempo, mas o tribunal julgará e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Olha que interessante, um pouco antes da volta de Jesus, um reino poderoso, religioso e político vai tentar jogar por terra a justiça de Deus. E a gente está falando sobre a justiça, mas ele não vai prevalecer. E olha o que diz o finalzinho do verso que a gente mencionou aqui. Mas o tribunal o julgará. Deus vai julgar essa nação, esse poder político religioso, e o seu poder será tirado totalmente, destruído para sempre. Deus vai mostrar que desde a trajetória do céu, Deus foi justo, na queda aqui, Deus foi justo, e na última parte da história desse mundo, Deus será justo também. Existirão pessoas contrárias à justiça de Deus, à lei de Deus, mas Deus ele vai mostrar para a humanidade que Ele é um Deus de justiça. O livro de Daniel começa a descrever, e olha que bonito isso, ele começa a descrever que na trajetória do mundo, Deus tomou conta de cada detalhe, de cada nação, de cada pessoa, e no final de tudo, Ele fará justiça, mesmo muitas pessoas sendo contrárias à justiça de Deus, às normas de conduta de Deus. Deus conhece cada realidade, cada pessoa também. A gente vai dar uma pausa agora, na sequência eu quero apresentar um pouquinho mais acerca dos aspectos do livro de Daniel e qual é a prática da justiça de Deus hoje, em 2021. O que Deus está fazendo hoje como justiça ou como norma de julgamento da humanidade também. Após o intervalo, a gente volta com essa informação para você. Até já! Já voltamos com a Escola Bíblica. Essa semana a gente está estudando sobre a justiça de Deus, sobre o julgamento final, fé e o julgamento final. Lembrando que é apenas o início, uma pincelada aqui sem muitos detalhes, porque a gente vai entrar em alguns aspectos proféticos numa próxima temporada com você também, tá bom? Olha, uma coisa tem que ficar bem clara aqui, quando a gente fala de justiça, nós falamos alguns aspectos aqui, mas se tem um livro que eu volto a dizer para você que menciona muito sobre a justiça de Deus, é o livro de Daniel, o livro profético de Daniel. E existe uma relação muito forte entre o capítulo 2 e o capítulo 7 também, e a gente está mencionando um pouquinho aqui, tá? No finalzinho, nesse verso eu quero mencionar para você, lembra que no bloco anterior, antes do intervalo, eu mencionei para você que existe um poder que quer jogar por terra a justiça de Deus? Mas Deus vai, no final da história, mostrar a justiça dele, o amor dele, e vai recompensar as pessoas que forem fiéis
Aquele que for fiel a Deus, aquele que aceitar a Cristo Jesus de fato, ele vai ser recompensado, né? Embora a gente não mereça, Deus vai dar para nós o direito de desfrutarmos das bênçãos que Jesus capacitou para nós lá na cruz. Olha só o que diz esse verso aqui, Daniel 7, 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então Deus vai recompensar as pessoas que forem fiéis. Aí entra a justiça de Deus. Nós falamos que um poder político religioso lutaria contra Deus. Deus tiraria o domínio do poder político religioso e nós não precisaríamos ter medo desse juízo, né? Porque Deus, ele vai revelar a realidade de cada pessoa. Então a purificação, esse processo que está acontecendo hoje no céu, e aqui é o ponto-chave. O céu, ele descreve que Deus hoje, além de ser aquele que intercede por nós, ele já está também num processo de julgamento, de avaliação. Tente imaginar Deus lá do céu olhando para nós hoje, falando assim, olha, a atitude do Fábio, a atitude da Maria, a atitude do Tiago, do Pedro, da Neuza, do Carlos, são atitudes que são contrárias àquilo que eu planejei para ele, né? Então, esse estudo aqui que nós estamos apresentando, que tem um processo histórico contínuo, o livro de Daniel é um livro ao mesmo tempo histórico e profético, ele joga por terra uma teologia equivocada, que é uma teologia chamada de a história a partir de Antíoco Epifânio, um personagem da história. E muita gente diz o seguinte, que esse homem, esse Antíoco Epifânio, esse líder religioso, ele tem uma relação com a profecia. No entanto, a Bíblia está dizendo o seguinte, que quando nós estudamos o capítulo 7 e 8 do livro de Daniel, nós vemos que, num determinado momento da história, Deus saiu da função inicial dele, que era interceder por nós, e ele passou também a julgar, a avaliar cada ser humano. Existem mais semelhanças entre a ideia do julgamento e da purificação do santuário. Então, Deus está lá no céu, Deus está no santuário. Qual que é a relação de Deus estar lá no céu, no santuário, com a gente hoje, com o julgamento? Eu quero mencionar para você aqui, olha que imagem interessante, Yom Kippur. Por milhares de anos, a partir do momento em que o tabernáculo foi colocado no deserto, né, o santuário ali, os judeus eles celebravam a purificação do santuário chamado de Yom Kippur, o dia da expiação, né, o grande dia do julgamento. Aqui você está vendo algo moderno, né, que é comemorado hoje ainda, essa imagem aí. Então, a essência desse dia lá no Antigo Testamento era o arrependimento, era a confissão do pecado. E não se esqueça de uma coisa, você que já estudou acerca do santuário e tem estudado aí também, naquela época do santuário terrestre, era sempre uma amostra grátis, era uma ilustração para que as pessoas e nós também entendêssemos o que está acontecendo hoje, de fato, lá no céu. Então, no dia da expiação dos judeus, eles cumprimentavam com um desejo tradicional de boas-vindas a todos, eles declaravam o desejo de viver para o bem. Eu quero mostrar para você aqui, olha que frase interessante essa relacionada ao dia da expiação, né? Que você seja selado no livro da vida para o bem, as pessoas elogiavam umas às outras, desejavam bem. Então, naquela época do santuário, as pessoas diziam assim, olha, o que eu desejo para você, em outras palavras, é que você seja uma pessoa salva por meio do poder de Deus. Que você seja selado no selo de Deus. Naquela época, existia essa ilustração para os dias de hoje. Deus está lá no céu, fazendo uma avaliação, mas o desejo nosso também é que cada um de nós sejamos selados com o selo de Deus. Um livro de orações na época do Antigo Testamento era usado ali no dia de expiação. Tinha algumas preces que eram oferecidas, né, no meio do povo judeu, pessoas piedosas liam essas preces. Eu quero ler para você uma partezinha de uma dessas orações para você entender um pouquinho de história, da trajetória da Bíblia também. Olha só que interessante isso aqui.
Justifique-nos no julgamento, ó, silencie o acusador Satanás e deixe o defensor tomar o seu lugar. E as graças e a sua petição, declare que estou perdoado em dias, sentado como juiz no livro da vida, bênçãos, paz e bons reforços, que possamos ser lembrados e selados por você. Claro, uma tradução para o português, do hebraico ali, mas o desejo no dia do Yom Kippur, dia da expiação ali, era que as pessoas fossem salvas, libertas e seladas como salvas. Hoje Deus tem feito isso na prática. Então, o capítulo 7 de Daniel começa a descrever isso. Fala sobre a purificação do santuário. O capítulo 8 descreve isso também. Então, o mesmo evento, Deus hoje está intercedendo, mas Deus está também julgando. Vamos pensar de maneira bem prática aqui, como é que é o processo de um juiz, ou do juízo no céu. Primeira coisa, quando Jesus subiu no céu, antes de começar a obra, o que ele fez para interceder por nós? Ele subiu e toda a oração que a gente faz diante do Pai, ela tem que ser em nome de Jesus. E nós somos perdoados. Deixa eu dar uma sugestão para você. Se você quiser conhecer detalhes sobre o julgamento de Deus, nós temos pouco tempo aqui no dia de hoje, mas eu vou sugerir para você esse livro aqui. É um livro bem interessante. Na Corte Celestial, em defesa do juízo investigativo, em defesa do juízo de Deus. Vale a pena você estudar esse material, de repente ver na internet, ou mesmo pedir esse material. Ele fala sobre a justiça de Deus hoje, o juízo de Deus hoje, o processo que Deus está fazendo hoje lá no céu com relação a mim e a você. Hoje Jesus está acumulando a função de sumo sacerdote e também, ao mesmo tempo, ele está intercedendo e julgando também, fazendo uma avaliação de todos nós. Eu quero mencionar para você uma coisa interessante também. Se você quiser saber mais informações sobre esse assunto, a gente sempre apresenta aqui alguns temas, mas para você ter mais aprofundamento, entre no site biblia.com.br, biblia.com.br, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o juízo investigativo, Deus agindo hoje como juiz também. Vou encerrar com um ponto aqui hoje, e amanhã a gente vai trabalhar em cima disso até a parte final do juízo de Deus. O juízo de Deus sobre a humanidade, o fato de Deus avaliar o ser humano como sendo aquele que aceitou de fato a Deus ou não, ele começa pelo povo de Deus. 1 Pedro 4, verso 17 diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, só para deixar para você um ponto bem importante aqui. Deus, ele intercede por todas as pessoas, através de Cristo Jesus, ou Jesus intercede por nós diante de Deus. Jesus é o nosso intercessor, é o grande sumo sacerdote, mas Jesus também é o juiz. E esse julgamento de Deus, ele já está em avaliação, ele já está em investigação. É um juízo antes da volta de Jesus, do qual Deus, através de Cristo Jesus, já está olhando para a nossa realidade, para a nossa vida, descrevendo a nossa realidade. E como diz o texto, que chegou a hora dessa avaliação, e ela está começando por aqueles que se declaram o quê? Parte do povo de Deus. Amanhã a gente vai explorar um pouco mais esse assunto e vamos fechar o tema, até entendermos de fato que Deus, ele é o justo juiz e o Deus de amor soberano, que tem uma misericórdia extraordinária sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe e que o tema dessa semana toque o seu coração, não com medo, não com receio do juízo de Deus, mas trazendo você esperança de um Deus que, embora ele julga, porque é o caráter dele, existe um advogado que é Cristo Jesus, que se coloca no nosso lugar. Quero lembrar que o estudo de hoje, o estudo de ontem e de segunda-feira está no NT Play, tá bom? Se você quiser mais informações,
eu convido você para se aprofundar mais sobre esse tema, rever os temas anteriores e estudar dentro do biblia.com.br sobre o juízo investigativo, o juízo pré-advento, mais detalhes sobre o tema de hoje também. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é justiça e um dia não ficará nenhuma sombra de dúvidas no universo sobre a forma como o Senhor conduziu a nossa vida, as suas decisões e a escolha de cada ser humano ou de cada ser desse planeta e desse universo também. Nos ajude a nos colocarmos em Tuas mãos, oramos hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, o nosso intercessor, Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém.